Aqui, professora Rosa Maria, mais uma vez, para a nossa aula do dia de hoje, 25 de março de 2021. Hoje, meus amores, nós vamos falar sobre os materiais que se transformam, né? Nessa imagem de abertura do nosso capítulo, a gente está vendo uma água no copo, sendo adicionado um pouco de óleo. Então, a gente consegue ver que está havendo uma mistura, né? E o que a gente vai estudar hoje? Nós vamos ver que algumas substâncias elas podem ser misturadas às outras e essas misturas levarem terem algumas características e cada uma vai ter um nome diferente, vai ser classificada de maneira diferente. E nesse capítulo a gente vai estudar as substâncias puras, que podem ser simples ou compostas. Vamos estudar as misturas, né, que eu acabei de falar, com essa imagem da abertura aí do capítulo, que essas misturas elas podem ser classificadas como homogêneas ou heterogêneas. Mas primeiro vamos ver substâncias e misturas. Então, vocês já ouviram falar quando a gente comenta assim, água e óleo não se misturam? Então, tanto a água quanto o óleo são substâncias que podem ser classificadas como pura ou uma mistura. Além de água e óleo, também a gente consegue observar que tem outras substâncias puras e misturas no nosso cotidiano. Você consegue diferenciar no seu dia a dia o que é uma substância pura e o que é uma mistura? Se você não sabe, você vai aprender a partir das nossas aulas. Vamos primeiro começar lá do início aí. Então, gente, todas as substâncias, tudo que existe, todos os objetos, tudo que tem ao nosso redor, eu já comentei com vocês que é formado de matéria, né? Um lápis, uma caneta, uma borracha, um computador, você, a lua, tudo que eu consigo ver, tocar ou sentir é feito de matéria. Em outras palavras, a gente diz assim: tudo que existe, tem uma existência física, é feito de matéria. E a gente pode ver a olho nu ou com a ajuda de um microscópio. Para a gente entender mais ou menos como que forma essa matéria, eu vou explicar para vocês a partir dessa figura que tem aqui, ó. Dessa figura. Tudo na natureza é feito de átomo. E um exemplo que eu vou usar para vocês é a substância água. A água, ela é feita de dois átomos, né? De três átomos. Ela tem uma molécula de água, tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Mas ela é feita de átomos, que a menor parte que compõe uma substância é o átomo. Que eu tenho aqui um átomo que ele possui características bem específicas, né? Que determinam o elemento químico. Então, esse elemento químico aqui é o hidrogênio. Eu tenho o elemento químico ferro, eu tenho cálcio, eu tenho fósforo, eu tenho oxigênio, eu tenho carbono. Então, existem vários elementos químicos. Aqui, para representar a vocês, eu estou usando o hidrogênio, que ele faz parte da formação da molécula da água. Então, eu tenho um átomo de hidrogênio, que é aí, né, apenas um elemento químico, e quando eu junto esses átomos, ou dois de hidrogênio, ou aqui no exemplo da molécula para formar uma molécula de água, eu juntei dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio. Então eu tenho aquela fórmula, né, que a gente conhece H2O, que é a fórmula química da água, que na verdade é porque eu juntei dois átomos de hidrogênio com um átomo maior de oxigênio. Então, quando eu junto dois ou mais átomos, eu tenho, na verdade, formação de uma molécula. Então, eu tenho aqui uma molécula de água. Quando eu pego e junto várias moléculas de água, eu consigo formar a substância água. Olha só nessa terceira parte aí da nossa representação. Aqui tem uma molécula de água, aqui tem outra, aqui tem outra. Várias moléculas de água, eu formo a substância. E essa substância aí, todas juntas, eu tenho a água que eu boto lá no meu copo e bebo, ou eu transformo em gelo, ou ela evapora e vira ali no estado gasoso, mas todos são água, tudo bem? Essa é uma representação de um único átomo, ele se unindo a dois ou mais átomos, e depois essas moléculas se unindo, formando substância, tá bom? E o que seria elemento químico? Foi o que eu já falei para vocês. Elemento químico é o conjunto formado por átomos que representam certas características, como o número atômico, igual a água. A água ela tem dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, por isso que eu falo H2O,
porque é H2, porque eu tenho 2 hidrogênio, e O, porque eu tenho apenas um oxigênio. Igual a gente vê aqui, ó, H2O, dois elementos químicos diferentes. Ela tem tanto o hidrogênio quanto o oxigênio. O hidrogênio é um átomo e o oxigênio é outro átomo de outro elemento químico, do oxigênio. Eles se unem, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, para formar água. E depois essas moléculas se unem para formar a substância água. E as substâncias elas podem ser classificadas de acordo com o grupo de átomos que formam elas. Se os átomos se unem para formar essa substância for do mesmo elemento químico, eu falo que essa substância é pura simples. Por exemplo, o gás oxigênio, que a gente respira, ele é feito de 2 átomos de oxigênio, como se fosse um átomo de oxigênio e outro átomo de oxigênio se ligando. Aí eu tenho o O2, que é o átomo que é a molécula de oxigênio. Então ela está sendo formada pelo mesmo elemento químico, o oxigênio. Agora, se eu vou juntar 2 átomos, mas eles são de elementos químicos diferentes, letras aí representando diferente, por exemplo, igual na água, que eu juntei o hidrogênio, aquele H, e o oxigênio, são elementos químicos diferentes. O H é diferente do O. O hidrogênio é diferente do oxigênio. Então, eu já tenho 2 elementos químicos diferentes. Então, aí eu já estou formando uma substância pura, assim, uma substância pura composta. Já é uma substância composta, porque é composto de 2 tipos de átomos diferentes. Aqui a gente está vendo nessa imagem, esse aqui é um diamante. O diamante, ele é formado somente por um único elemento químico, que é o carbono. Sério, professor? O diamante só é formado pelo átomo de carbono? Sim, mas aí são quantidades diferentes de átomos de carbono se juntando. E desse lado eu vejo o açúcar. O açúcar já é uma substância pura composta. Por quê? Porque para formar o açúcar, eu junto o elemento químico do carbono, que é o C, também tem junto lá o oxigênio, que é o O, e o hidrogênio, que é o H. Então, o diamante é feito apenas de carbono, então é uma substância pura simples. Já o meu açúcar que eu uso para adoçar meu café, meu suco, ele é uma substância pura composta, porque é composta de 3 tipos de elementos químicos diferentes, tudo bem? E aqui tem um joguinho para vocês poderem exercitar essa parte aí de substância pura, simples ou pura composta. Se vocês usarem o aplicativo do SAI, do RA, vocês conseguem jogar. Agora vamos ver com mais detalhes a substância pura simples, tá bom? As substâncias puras simples são formadas por apenas um elemento químico. O mercúrio líquido, aquele que é usado, né, era usado para poder medir a temperatura nos termômetros, é um exemplo desse tipo de substância, porque ele é formado apenas do elemento químico mercúrio. O mercúrio ele é representado pela letra maiúscula H e G. Professora, mas você não disse que substância pura simples, um único elemento, tem apenas uma letra? Sim, mas alguns elementos químicos eles são representados por 2 letras, só que sempre a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Se aqui tivesse uma maiúscula e outra maiúscula, era porque eram 2 elementos químicos. Mas como é uma maiúscula e uma minúscula, é porque tem apenas um elemento químico, que é o mercúrio. Outro exemplo é o gás oxigênio que eu falei com vocês, é esse que a gente respira, né? Ele tem aqui representado pelo número O, a letra O e o númerozinho 2, porque foram 2 átomos de hidrogênio que se juntaram para formar uma molécula de oxigênio. Tudo bem? Ela é formada por 2 átomos do elemento oxigênio. Esse gás é usado para nossa respiração, tá bom? E o gás hidrogênio também é uma substância pura simples, porque ele é formado por 2 elementos de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio, tá bom? Por um hidrogênio, se juntou 2, forma o gás hidrogênio. Isso é uma substância pura simples. Por que pura simples? Simples porque é formado pelo mesmo elemento químico. Igual enxofre, S8, porque são 8 átomos de enxofre para formar aí o enxofre que a gente usa como fertilizante nas plantas, alguns remédios para poder fazer ir ao banheiro, alguns inseticidas, usa também naqueles palitinhos de fósforo. E apesar dele ter o número 8 aqui, o elemento químico do enxofre é o S, tá bom?
E um outro exemplo é aquele gás que forma a nossa camada de ozônio. Ele é feito por um único elemento químico, por um único átomo que é o oxigênio. Desculpa, que é o O de oxigênio, mas ele é formado por três. Foram três átomos que se juntaram para formar o gás ozônio, que forma lá a nossa camada de ozônio, que protege a gente contra os raios ultravioletas, tá bom? Então, quando a gente tem aí, né, forma dois átomos de oxigênio, forma o gás oxigênio. E três átomos formam o gás ozônio. Então, por eles aí serem formados pelos mesmos elementos químicos, a gente diz que eles são alótropos. São alótropos, substâncias que são diferentes, mas são formadas pelo mesmo elemento químico. Entenderam? São substâncias diferentes. Gás oxigênio é uma coisa e gás ozônio é outra coisa. Só que o oxigênio é formado por dois átomos de oxigênio e o ozônio é formado por três átomos de oxigênio que se unem, tá bom? E olha que interessante. Imagina se nós pudéssemos abastecer o carro apenas com hidrogênio, né? Por vários motivos, o hidrogênio queimado ou utilizado em células de combustível é uma opção muito atraente para abastecer automóveis do futuro, né? Temos aí um exemplo, vocês podem pesquisar o Tesla, que já é um carro que é usado abastecido por hidrogênio, só que ele é muito caro, né? Mais de US$ 100.000, é inviável ainda a gente ter, mas já é uma alternativa. Se vocês podem ver aqui, ó, H2 é a fórmula química do elemento químico que forma aí, substância química que forma esse gás hidrogênio. São dois átomos de hidrogênio se unindo. É uma substância pura simples, porque só tem o átomo hidrogênio nessa ligação aí, né, gente? Então, o hidrogênio e o produto da sua combustão, que é a água, né? Ela libera a água no final, não são tóxicos e também não poluem a atmosfera. E não há liberação de dióxido de carbono. A gente sabe que se houvesse, né, esse gás dióxido de carbono, ele provoca o efeito estufa. Então, nesse caso aí, se abastecer com hidrogênio não vai liberar esse gás. E os carros, eles tornam-se mais eficientes, né? Até 2 vezes maior do que os veículos que a gente usa hoje em dia. Então, o hidrogênio ele poderia sim ajudar a reduzir esses problemas sociais e ambientais com a poluição do ar, os riscos à saúde, essa mudança da temperatura, né, esse clima do nosso planeta, e a gente deixaria de ser dependente do petróleo. Mas o ruim é o quê? Que ainda não existe uma maneira totalmente segura e prática da gente armazenar esse gás. A gente ainda não tem como guardar ele dentro de um botijão ou dentro de algum recipiente. Ainda não tem. E ele também contém uma energia 3 vezes maior do que a gasolina. Então é impossível ainda armazenar o gás hidrogênio, tá bom? Ele é difícil também de transportar de maneira segura que não vai provocar uma explosão e também ainda não é muito viável financeiramente. Então a gente ainda não tem uma maneira de armazenar de maneira segura o hidrogênio. Mas em questão de fornecer energia, ele é muito bem melhor do que o que a gente tem hoje. Aí tem aqui três questões que eu vou pedir para vocês fazerem e postarem na aula de hoje, tá? Que é falar sobre as substâncias, falar as vantagens e desvantagens, e também pedir para vocês pesquisarem outras formas de combustíveis para automóveis que podem substituir os que a gente tem hoje, para evitar também essa liberação, né, desses gases que provocam e intensificam o efeito estufa, tá bom? E também vamos ver agora já as substâncias puras compostas, tá? As substâncias compostas, elas são formadas por mais de um tipo de elemento químico. Exemplo disso é a substância pura da água, a água pura, encontrada somente lá nas nuvens e em laboratório. Na natureza, a gente não consegue encontrar água apenas com H2O, porque a água ela é solvente, ela vem aí trazendo junto com ela, desde a nascente, sais minerais por onde ela vai passando. Então, na água tem sais minerais. Então, a água como substância pura composta, por quê? Porque ela é formada pelo elemento químico hidrogênio, dois átomos de hidrogênio, e também tem o oxigênio. Então, por ter um outro tipo de átomo, um outro tipo de elemento químico,
ela já não é pura simples, ela é pura composta, formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, ou seja, 2 elementos químicos diferentes. E também a sacarose, que é açúcar, né, que a gente usa para adoçar as coisas, ela também é uma substância pura composta. Olha por quê? Ela é formada por 12 átomos de carbono, 22 de hidrogênio e 11 de oxigênio. Então, ela tem o átomo carbono, o hidrogênio, o oxigênio. Então, ela é uma substância pura composta, não é mais simples. Ela tem 3 tipos de elementos químicos diferentes, então ela é composta. Ela é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. E tem também o sal de cozinha, que a gente chama de cloreto de sódio. Ele é formado pelo Na, tá vendo? Uma maiúscula e uma minúscula, que a gente chama de sódio. E é formado pelo Cl, um C maiúsculo e um minúsculo, que representa o elemento químico cloro. Então, é uma substância pura composta, já tem 2 tipos de elementos químicos diferentes, tá bom? E aqui tem uma interação que eu vou pedir para vocês também fazerem, fotografarem e colocarem para mim na aula de hoje, que é para vocês pesquisarem livros, o nome de 10 substâncias puras. Podem ser composta ou simples. Procurem, pesquisem e vocês vão colocar aqui o nome dessa substância e aonde que ela pode ser encontrada, tá bom? E tem atividades que eu vou pedir para vocês também fazerem essas atividades que eu vou trazer a correção na nossa próxima aula, tá bom? Por favor, não esqueçam de fazerem atividade para a gente corrigir na próxima aula. Olha aí, tá bom? Essa atividadezinha aqui do 1 ao 3. E agora a gente vai ver sobre misturas. Eu já vi a substância pura e eu já vi pura simples e composta. E agora eu vou ver sobre misturas. As substâncias puras, elas são raramente encontradas na natureza, ou seja, é muito difícil encontrar a substância feita apenas de um elemento químico na natureza. Na maioria das vezes, as substâncias são encontradas da maneira de misturas, ou seja, misturados a outras substâncias, né? Que são compostas de 2 ou mais substâncias puras. Eu pego 2 ou mais substâncias puras, né? Compostas, simples ou compostas, e elas estão ali misturadas. Então, essa é a maneira mais fácil de eu encontrar na natureza, tá? E quando a gente mistura várias substâncias, o local onde eu vou misturar essas substâncias eu chamo de sistema. E cada substância que eu vou colocar dentro dessa mistura eu vou chamar de componente. Por exemplo, vamos olhar para esse copo. Se eu pegar esse copo e for colocar água e gelo aí dentro, o copo eu chamo de sistema, porque é o lugar onde eu vou fazer a mistura. E cada coisa que eu vou colocar aí dentro, por exemplo, a água é um componente, o gelo é um outro componente. Então, por exemplo, se eu pegar um pouco de açúcar e colocar dentro de um copo de água, o açúcar e a água vai ser meus componentes. O açúcar vai ser um componente, a água vai ser outro componente. E o copo vai ser o meu sistema. E as misturas, elas podem ser analisadas de acordo com o número de fases e o número de componentes que tem dentro dela. Por exemplo, aqui dentro da água com copo, eu vou dizer para vocês que ela é bifásica. Por quê? Porque eu estou vendo a água e eu estou vendo o gelo. É a água, é o mesmo componente, mas a mesma substância, mas eu estou vendo duas coisas, então estou vendo bifásico. Então, as misturas elas podem ser monofásica, bifásica, trifásica ou mais. E elas também podem ser homogêneas ou heterogêneas. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, para a gente diferenciar o que são fases e componentes de um sistema, a gente vai observar essa imagem aqui. Nela está representada um copo com água e gelo. Dessa forma, eu consigo observar duas fases. Eu estou vendo a fase líquida e eu estou vendo a fase sólida. Mas quantos componentes eu estou vendo aqui dentro? Então, eu estou vendo apenas um único componente, que é a água. Ela é bifásica, porque eu estou vendo tanto no estado sólido quanto líquido. Estou vendo duas maneiras. Mas tem o mesmo componente, porque independente de estar no estado sólido ou líquido, é água, é o mesmo componente, tá bom? Então, ela tem duas fases, porque eu estou vendo duas características físicas diferentes, mas é um único componente, que é a água. Tudo bem? Aí agora tem aqui um desenvolver e aplicar, que ele mostra pra gente
alguns componentes químicos de uma água mineral, aquela água que a gente compra, garrafinha. Esse aqui representa como se fosse aquele rótulo. Então, aí tá dizendo tudo que tem dentro dessa água. Aí eu pergunto para vocês, com base na análise do rótulo, você classifica essa água mineral como uma substância pura simples ou como uma substância composta ou como uma mistura? Uma substância pura composta ou uma mistura? O que você acha? É simples? É uma substância pura composta ou é uma mistura? Lembrando que para ser uma substância pura simples, ela tem que ter apenas um elemento químico. Para ser uma substância pura composta, ela tem que ter uma ligação de 2 ou mais elementos químicos. E para ser uma mistura, eu tenho que ter várias substâncias, várias. Cálcio, magnésio, potássio, eu tenho que ter várias coisas juntas ali dentro. Então vocês vão me dizer por quê, se é pura simples, pura composta ou se é uma mistura e por quê, tá bom? E a água, como eu falei para vocês, ela é uma mistura. Porque quando a gente bebe uma água mineral, por mais que seja, né, inodora, insípida, incolor, a gente tem a sensação de que a gente está bebendo apenas H2O, não é, gente? Só que quando a gente vai olhar o rótulo, a gente consegue ver que ela é feita de várias outras substâncias. Como não é possível enxergar essa substância, a gente tem a impressão de que o frasco contém apenas água pura. Só que a composição da água mineral, ela é resultado de, ela tem inúmeros sais minerais que estão dissolvidos dentro dessa água que a gente não tem como tirar. E a água, ela também pode haver alguns gases, quando é água com gás, né? Pode ter gás também. E quando esses gases a gente, em grande quantidade, a gente chama de água mineral gaseificada, né? Tem algumas regiões do Brasil também que encontram algumas nascentes de águas que têm uma função medicinal. Essas águas têm substâncias em sua composição que vão aí ajudar no tratamento de alguns tipos de doenças. Vocês já ouviram falar em águas medicinais? Igual a gente está vendo aqui, ó, que são águas que podem provocar relaxamento da musculatura, podem trazer ali alívio, podem trazer ali benefícios que antes a gente não sabia que tinha, né? E nessa parte aqui explica isso pra gente, que essas águas, na verdade, elas são ali regiões que brotam de regiões extremamente profundas e regiões onde tem origem vulcânica. Então, a água aquecida, e nessa água tem dissolvidas ali alguns sais minerais que têm características terapêuticas. Aqui no Brasil tem, lá em Minas Gerais, em Goiás, São Paulo, na Bahia, até em Santa Catarina. E é muito interessante. Então, meus queridos, ó, a última atividadezinha que vocês vão fazer nessa aula é essa parte aqui de desenvolver e aplicar. E a gente, na próxima aula, vai conversar sobre misturas homogêneas e misturas heterogêneas, tá bom? Então, ficamos aqui da nossa aula de hoje. Um beijão, beijão. E nos encontramos na nossa próxima aula falando sobre misturas homogêneas e heterogêneas no dia 8 de abril, tá bom? Beijão e tchau!